Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente na redação do ICL, Laura Couto, nesta segunda-feira tenebrosa para os mercados no mundo inteiro. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações, hein, Laura? Exatamente, Rodrigo. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo nesse começo de semana. Pois é, boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente da Câmara, Hugo Motta, está irritadíssimo depois de virar alvo central dos bolsonaristas na manifestação de domingo na Avenida Paulista. Nós vamos falar sobre isso. Agora já não é mais o Xandão apenas. Eles estão transformando Hugo Motta, que é filiado ao Partido Republicanos, o mesmo da Igreja Universal, estão transformando o Hugo Motta já num perigoso comunista, só porque ele não quer pautar o projeto da anistia. Vamos falar bastante sobre isso. É uma mudança importante de foco do bolsonarismo e a semana começa com este dado em Brasília. Mas antes, como eu falei logo no começo aqui com a Laura, vamos para a economia internacional. Hoje foi mais um dia difícil para o mercado mundial. Isso porque, como todo mundo já imaginava, a loucura tarifária de Donald Trump teve consequências drásticas. As principais bolsas asiáticas despencaram. Eu vou trazer os números aqui para vocês entenderem o tamanho da encrenca e hoje bateu mais forte lá na Ásia. O principal índice chinês desabou 7,34%. O Japão, a queda foi de 7,83%. Coreia do Sul, queda na bolsa de 5,57%. E atenção, a maior queda se deu em Hong Kong. 13,22% de queda na bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira. São números já definitivos. Como se sabe, né? A Ásia está bem na frente no horário, então lá os mercados já fecharam e foi uma segunda-feira sangrenta para o mercado financeiro. A mesma coisa aconteceu na Europa. Aliás, está o destaque aqui no iclnoticias.com.br. Bolsas asiáticas e europeias desabaram. Eu vou trazer os índices aqui só para vocês terem uma ideia, os números, né, nas principais bolsas europeias. Vou trocar de tela aqui para trazer. Já está no nosso telão, então nem preciso. Obrigado, gente. Alemanha, queda de 4,26%. Inglaterra, 4,38%. França, queda de 4,78%. Descendo um pouquinho mais, a gente tem quedas acima de 5% na Espanha, na Itália, em Portugal. Então, na Europa também, um dia tenebroso nesta segunda-feira, consequência da entrada em vigor do tarifaço de Donald Trump. A Europa diz que está pronta para negociar ou para retaliar. A Europa mandou avisar. É para negociar ou é para retaliar? A bola agora está com o Trump para responder. Enquanto essa resposta não vem, a China já deu a resposta dela. E, aliás, foi a resposta que mais incomodou o Donald Trump. O maior rival econômico dos Estados Unidos decidiu aplicar tarifas de 34% sobre bens norte-americanos como uma resposta ao tarifaço do Trump. Bom, e o que acontece? O Trump dobrou a aposta, escalou a guerra comercial com a China. Quem traz mais detalhes é a Laura Couto, detalhes desta segunda-feira também. Laura, além da queda nas bolsas, prossegue a guerra de tarifas Estados Unidos e China. Laura. Pois é, Rodrigo, segundo o presidente Donald Trump, se os chineses não retirarem essas tarifas de retaliação até o dia 8, ou seja, amanhã, os Estados Unidos vão impor tarifas adicionais de 50% à China. O presidente norte-americano também disse que se os chineses não retirassem essas tarifas, ele vai dispensar todos os pedidos de negociação que estão aí vindos da China. O anúncio foi feito na sua rede social Truth Social. Eu vou ler aqui o que ele disse. Ele disse, abre aspas, se a China não retirar o seu aumento de 34% acima dos seus abusos comerciais de longo prazo até amanhã, os Estados Unidos imporão à China tarifas adicionais de 50%. Rodrigo. Pois é uma nova ameaça feita por Donald Trump. Isso tem consequências no mundo inteiro, é uma turbulência sem precedentes nas últimas décadas. A economia mundial inteira sente essa turbulência e tem consequências também não só no mundo financeiro, mas no mundo das redes sociais, que na verdade é o mundo da política e da disputa política. Do que eu estou falando aqui, gente?
os chineses desistiram de vender a rede social TikTok. Na verdade, eles estavam sendo obrigados a vender o TikTok nos Estados Unidos. Washington alegava que a empresa chinesa, proprietária do TikTok, estaria espionando o país, espionando os Estados Unidos. Está aqui no nosso telão. Né? Então, Washington disse para os chineses, vocês têm que vender. Nós não aceitamos que uma empresa tão importante como o TikTok seja de propriedade chinesa operando nos Estados Unidos. Os chineses estavam até negociando. Havia já grupos norte-americanos interessados, claro, né? O TikTok é um sucesso como outras redes sociais, né? A questão é que os chineses, no meio desta guerra comercial, desistiram simplesmente de vender o TikTok de maneira negociada. Então o TikTok também paralisa a negociação e ninguém sabe. Se ficar com os chineses, os Estados Unidos podem até bloquear o TikTok em território norte-americano. É curioso, né? Porque os Estados Unidos têm as redes sociais de propriedade de norte-americanos operando aqui no Brasil. Então, certamente, eles espionam o Brasil? Provavelmente sim, a gente sabe que sim. Captam informação e mandam para lá. Mas na hora que tem uma rede chinesa operando nos Estados Unidos, aí eles não querem. Aí eles dizem, não, é espionagem, tem que vender para um norte-americano legítimo. Ou seja, o Trump tira a máscara e deixa, né, claro qual é o jogo. Se é espionagem de chinês contra norte-americano, é espionagem de norte-americano contra nós brasileiros. Mas o fato é que essa guerra do TikTok acabou também tendo consequências nesse campo das redes sociais. A guerra tarifária teve consequência nas redes sociais. Não é? Laura Costa tem mais informações sobre isso? Na verdade, Rodrigo, eu queria trazer um destaque aqui, que a preocupação dessa loucura do Trump, ela é interna também nos Estados Unidos. O CEO do banco JP Morgan, o Jamie Dimon, que é uma das pessoas mais poderosas de Wall Street, pediu hoje uma solução rápida para essas incertezas geradas pelo tarifaço do Trump. Em nota, o Jamie Dimon disse aos investidores que as tarifas recentes vão provavelmente aumentar a inflação e estão levando muitos a considerar uma possibilidade de maior recessão. Só que não foi só a economia, que também aí o Jamie citou. Ele também apontou para consequências políticas. Ele afirmou que a fragmentação econômica provocada pelas tarifas pode levar a um alinhamento maior de países rivais diretos dos Estados Unidos, como a China e a Rússia. Ele acabou também criticando o slogan do Trump, o famoso slogan America First. Ele disse que, em nota, que primeiro é a América sim, mas contanto que isso não implique a América sozinha, Rodrigo. Pois é, então a gente tem consequências aí no mundo das redes sociais, o TikTok interrompendo negociações, e tem aquele que é considerado para muitos o decano, né, desse mundo financeiro, o CEO, ou seja, o principal executivo do JP Morgan, está aqui no nosso telão, olha, né, que é esse que a Laura acabou de trazer aí, fazendo críticas diretas ao pacote, ao tarifaço de Donald Trump. Se fosse só banqueiro criticando o Donald Trump, talvez ele não estivesse tão preocupado, bastava um telefonema, né, e dar uma acalmada nos bilionários amigos dele. Mas olha, não é só banqueiro. A crise nacional explodiu nesse fim de semana, como vocês devem ter acompanhado, mas nós vamos trazer um resuminho aqui para você. Milhares de manifestantes foram às ruas protestar neste sábado contra as políticas de Trump. Com a recessão econômica batendo as portas, o colapso do mercado financeiro e a alta dos preços das mercadorias, o povo se mobilizou, né, nas ruas de mais de 1000 cidades norte-americanas. Aqui a gente tem uma destas manifestações, muitos cartazes, ou seja, aquele povo que votou contra o Trump, talvez estivesse um pouco encolhido ali no começo, agora saiu para as ruas. É como se o pacotaço, o tarifaço, tivesse atingido não só os chineses, não só os europeus, mas também diretamente o povo americano, o povo norte-americano. A gente vê alguns cartazes ali, ó, né, bastante irônicos em relação ao Donald Trump, com críticas diretas ao presidente dos Estados Unidos. Muitos manifestantes carregavam cartazes, né, escritos à mão, assim, tire suas mãos, aludindo à participação incômoda também de Elon Musk, né, dentro do governo de Donald Trump. É outro destaque que você pode acompanhar no iclnoticias.com.br. Bom, falamos da Ásia, da Europa, falamos das manifestações do povo e de banqueiros lá nos Estados Unidos e o Brasil. Vamos falar como é que foi o mercado, como é que ficou a economia no mercado financeiro nesta segunda-feira no Brasil. O dólar está fechando, né, nesse horário que costuma ver o fechamento do mercado. Está fechando acima de R$ 5,90, gente. Então a crise bateu sim
aqui no Brasil. Nos primeiros dias não tinha batido tão forte, mas bateu 5,90. E aí Bovespa cair agora há pouquinho, 1,44 no pregão desta segunda-feira. Com o tarifaço, os bancos norte-americanos elevaram as previsões para uma possível recessão global. E isso acaba afetando também o Brasil. Além dos desafios de manter a economia crescendo, apesar das altas taxas de juros também aqui praticadas pelo Banco Central, brasileiro Lula enfrenta a turbulência externa com esse tarifaço dos Estados Unidos. O Brasil foi atingido com uma tarifa, a princípio, de 10%. Laura Cote, o Brasil parece que vai ficar naquele campo dos países que tentam ainda negociar com os Estados Unidos. Hoje apareceram mais indícios sobre isso, né? Exatamente, Rodrigo. Depois dessa retaliação chinesa, os assessores do Trump afirmaram que cerca de 50 países entraram em contato no fim de semana aí com os Estados Unidos para negociar. E o Brasil está apostando nesse caminho e também planeja negociar essa tarifa de 10%, negociar aí os impactos, né, desse pacote tarifário que os norte-americanos impuseram no Brasil, Rodrigo. Muito bem, Laura. Então a gente tem consequências aí em várias partes do mundo e também aqui no Brasil que aposta na negociação. Se você quer entender mais sobre como é que isso tudo mexe com o seu bolso, se você tem economias ou se não tem, mas está pensando, bom, será que eu posso investir? Tem alguma oportunidade para mim no meio dessa confusão toda? Pois bem, peço para você prestar atenção aqui no nosso telão. Investidor Mestre 2.0, terça-feira, dia 15 de abril, Eduardo Moreira traz tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade no meio desse caos internacional. Sim, a aula aberta do Edu Moreira vai trazer muitos aspectos, claro, atualizados para esse novo cenário, que é totalmente diferente das outras aulas que o Edu sempre deu com dicas para quem pretende investir e proteger a sua poupança, quem tem, né, algum dinheiro guardado aí na caderneta de poupança. E quem não tem, mas pretende algum dia ter. Aula aberta. Você pode se inscrever para a aula em iclurgente.com.br. Faça agora. Eu acho que é importantíssimo. É importantíssimo. Você também pode fazer com o QR Code que está aqui no telão. O QR Code é que você pode usar o celular e fazer também a inscrição. É só preencher um número o seu e-mail e você participa desta aula. Gente, fica o convite aqui, mas vamos voltar a falar das consequências da crise financeira internacional provocada ou agravada pelo tarifaço de Donald Trump. Um olhar aqui para o nosso vizinho, a Argentina. Hoje cedo, circularam algumas imagens de argentinos fazendo fila na porta de banco para sacar dinheiro. Nós temos essas imagens, fotografia de argentinos, imagens de argentinos. Lá, olha aí, ó, é imagem mesmo em movimento. Essas imagens dão frio na barriga para quem conhece a história recente da Argentina, né? Você sabe que em 2001 ocorreu uma crise gravíssima. O dinheiro dos argentinos ficou preso no banco, no chamado Corralito. Foi o maior confisco monetário da história da Argentina. E os argentinos já tinham uma situação complicada por causa das loucuras de Javier Milei, né? Falta de emprego, fome crescendo, miséria crescendo. A Argentina já tem um déficit de dólares, não consegue fechar as contas para o comércio internacional, está dependendo de um empréstimo do FMI. Já estava nessa situação fragilizada e vem o tarifaço do Trump. Aí aparecem essas imagens que realmente apavoram não só os argentinos e são para a gente prestar atenção. Porque em 2001, quem pôde correu para o banco e sacou o dinheiro. Quem não pôde, quem não conseguiu, perdeu muito dinheiro. Vamos acompanhar de perto o que está acontecendo lá. O jornal La Nación trouxe hoje uma manchete que explicita justamente esse risco para a Argentina. Está aqui, ó. A turbulência cambial seguirá ao menos até que haja um acordo com o FMI. Analistas consultados destacaram que os anúncios de Donald Trump sobre taxas impactaram a estratégia do câmbio oficial adotada por Milei. Você lembra que o Milei dizia que a solução para a Argentina era dolarizar tudo. E agora a Argentina não tem dólares, depende do FMI. Fernando Marul, um especialista em macroeconomia, ouvido nessa matéria aqui, e o La Nación é um jornal de direita, tá, gente? É um jornal de direita, mas que está apontando os riscos lá na Argentina. Esse especialista disse o seguinte: até que se formalize o acordo com o Fundo Monetário, a Argentina viverá um período volátil e muito difícil. Então são mais efeitos do tarifaço, mas aqui nesse caso associados às loucuras desse presidente de extrema-direita na linha bolsonarista e trumpista
jogando a Argentina também no abismo. Bom, falando em bolsonarista e em presidente de direita, um dia depois de virar alvo central dos bolsonaristas na Avenida Paulista, o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que anistia não é a única pauta do país. Mandou um recado. Se precisasse de um recado mais claro, mandou aqui. Foi manchete também do iclnoticias.com.br. O que ele quer dizer com isso? Que a anistia não é prioridade para os brasileiros. Não é prioridade. Mota fala em revisar penas, mas diz que a anistia não é a única pauta do país. Então, baixem a bola, foi o recado. Agora, importantíssimo, gente, notícia de agora à tarde, apuração exclusiva do ICL Notícias, apuração do Kleber Lourenço, repórter do nosso site, sob coordenação do Chico Alves, reportagem do Kleber Lourenço. O entorno do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, fez um monitoramento das redes bolsonaristas e percebeu que ele já virou o alvo central do bolsonarismo naqueles grupos de zap. É atacado, agredido. Falam aquelas coisas que eles falavam sobre o Alexandre de Moraes, mas agora dirigem a Hugo Mota. O Kleber Lourenço e o ICL tiveram acesso a esse monitoramento feito pelo presidente da Câmara. Alguns trechos, isso aqui é trecho da matéria que está lá no nosso site. As mensagens incluem postagens como, abre aspas, Hugo Mota, de aclamado a persona não grata para o bolsonarismo. Ou, Hugo Mota envergonha o povo da Paraíba. Ou, operação da PF e Hugo Mota, tudo conectado. E convocam a militância. O presidente da Câmara precisa pautar urgentemente a anistia e corrigir as injustiças e pedem que haja uma espécie de assédio, de ataque direto ao Hugo Mota. Eles já fizeram isso com os militares que não quiseram aderir ao golpe, já fizeram isso com o Alexandre de Moraes e agora estão fazendo diretamente com o Hugo Mota. Temos um outro trecho aqui, não é? Temos um outro trecho dessa mesma reportagem. O tom das mensagens mistura pressão política, desinformação e incitação. Em uma delas, compartilhada em canais abertos, Mota é descrito como, abre aspas, um comunista, pior que pissolista, né? E fazem esta escalada. Essa escalada verbal, segundo fontes com acesso à mesa diretora, levou a preocupações com a segurança institucional e pessoal do parlamentar. Você imagina, os bolsonaristas fazem o Hugo Mota temer já pela sua segurança pessoal. Eles não atacaram o Alexandre de Moraes e a família dele em aeroporto? Não fizeram ameaças na frente da casa do Alexandre de Moraes em São Paulo? Agora estão dizendo que vão fazer contra o Hugo Mota na Paraíba. Eu não acho a estratégia mais inteligente do mundo, porque é o Hugo Mota, que é um homem de centro-direita, que poderia pautar eventualmente a anistia. E os bolsonaristas resolveram comprar a briga, bater de frente com ele. Bom, chamado de comunista pelos bolsonaristas, o Hugo Mota deixou o figurino discreto de lado e hoje, aqui em São Paulo, fez críticas duras ao Trump, ao aliado do bolsonarismo, né? Ele comparou o tarifaço do Trump ao 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, lá em Nova York, né? Um ataque que alterou a ordem geopolítica mundial. Laura Cote, o Hugo Mota, né, deixando de lado aquele jeito mais discreto e comprando algumas brigas. Essa aqui ele comprou em relação ao tarifaço. Mas, olha, o bastidor é de que ele está irritadíssimo com os ataques bolsonaristas. Mas vamos falar primeiro desta fala dele de hoje. Foi em São Paulo, né, Laura? Isso, a fala aconteceu em São Paulo, na palestra da Associação Comercial de São Paulo. Hugo Mota disse, abre aspas, assim como 11 de setembro mudou a conformação política mundial e provocou uma readequação de forças, temos agora o 2 de abril como uma mudança de parâmetro de comportamento para os países que tinham como concepção o multilateralismo. Então, aí, para o Hugo Mota, as novas tarifas também, ele disse que representam mais do que um embate comercial, mas sim que levam a tempos retrógrados de bilateralismo e mercantilismo, criticando aí o tarifaço do Donald Trump, Rodrigo. Muito bem, então é o Hugo Mota se posicionando de maneira mais firme, né, nesse caso em relação ao Donald Trump. A avaliação dos líderes na Câmara dos Deputados é de que não há clima para avançar o projeto de lei que propõe a anistia. É mais uma manchete aqui que a gente tem do iclnoticias.com.br. A apuração do Kleber Lourenço, que eu já trouxe agora, a apuração do Kleber Lourenço, indica que os ataques reduziram a zero a chance de o tema ser pautado, pelo menos com a temperatura de hoje, a temperatura colhida hoje pelo nosso repórter
lá em Brasília. Quem falou sobre isso também foi o deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT. Ele veio ao ICL Notícias primeira edição e fez uma avaliação. Como é que é essa história de atacar o Hugo Mota? Foi boa para o bolsonarismo? Foi uma boa tática? Vamos ver o que disse o Lindbergh Farias. Eles podem fazer um ato na Paraíba para pressionar o Hugo Mota, né? Eu acho que o efeito disso vai ser contrário. Depois daquele discurso onde Silas Malafaia fala que o Hugo Mota é a vergonha da Paraíba, que pressiona o Hugo Mota, a chance do Hugo Mota pautar isso é zero. Essa política de intimidação deles, agressiva, não vai ter resultado. Então é a avaliação do Lindbergh Farias e a avaliação também de outros líderes partidários. Para você que não acompanhou a manifestação de ontem, lembramos que o ato pela anistia, né? O ato pela anistia lá na Avenida Paulista, isso aqui ainda é a manifestação do Lindbergh, podemos tirar que já é basicamente o que ele falou, né? Para o ICL Notícias primeira edição, podemos tirar aqui, por favor. Mas o ato pela anistia no domingo reuniu cerca de 45 mil pessoas, né? Segundo o monitor de debate político, e o que chamou a atenção foi o peso político pela presença de 7 governadores de direita. Tarcísio, né, governador de São Paulo, além dele, Romeu Zema, de Minas, Ratinho do Paraná, Jorginho Melo, Santa Catarina, o Caiado de Goiás, Mauro Mendes do Mato Grosso e Wilson Lima, Mato Grosso do Sul, ou vice-versa, que agora eu não me lembro exatamente. Um é de Mato Grosso, outro de Mato Grosso do Sul. Olha o Bolsonaro aí, eu estive lá na Paulista, acompanhei de perto, achei que os bolsonaristas estavam de crista baixa, se empolgaram com essa história do batom um pouco, foi a hora que a Michele puxou o batom, transformado num símbolo e tal, da resistência contra o que eles consideram uma ditadura, né? Então, o Bolsonaro e os seus aliados mais próximos, nesta manifestação, de novo, deram mostras de que apostam no confronto institucional com o Supremo e agora também com o presidente da Câmara. Laura tem mais informações. O pastor Silas... Laura? Gente, cadê? É a Laura. Isso, agora sim, Laura. Rodrigo, o pastor Silas Malafaia, que é aliado do Bolsonaro e organizou o evento de domingo, ele criticou o presidente da casa, como você mencionou. Ele disse que se o Hugo Mota, ele disse assim, ó, se o Hugo Mota está assistindo isso aqui, ele que mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o povo da Paraíba. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, ele não mencionou o nome do Hugo Mota, mas quando ele foi falar, ele disse assim que a liberdade é mais importante do que a vida e afirmou que quando o assunto é a anistia, os governistas já perderam a guerra, mandando aí uma indireta para o Hugo Mota, Rodrigo. Então, esse tipo de fala é que bateu lá, primeiro bateu na base bolsonarista, que recebeu o recado, atacou o Hugo Mota e o presidente da Câmara já notou que virou o alvo. Não estão lidando com o amador da política. Ele já percebeu e vai ter consequência para os bolsonaristas. Outro destaque bizarro da manifestação foi a fala em inglês do Bolsonaro. Ele disse que sorveteiros e pipoqueiros estão respondendo por um golpe de Estado e resolveu falar isso em inglês. Tem um trechinho aqui, vamos lá. Já formaram maioria para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'État em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses dois por um crime que não existiu. In ice cream. O que o nosso Chico Sá já postou, ele vai falar mais tarde aqui. Ice cream. Ice crime. Acho que ele falou desse jeito. E realmente é um crime, só que não é frio, é um crime quente. Ice crime, como disse o Bolsonaro. E como é que será que os brasileiros estão reagindo a essa ideia de anistia? Saiu pesquisa, hein? Laura Couto, você tem mais detalhes para a gente sobre isso, né? Pesquisa da Genial Quest. Laura.
Rodrigo, uma pesquisa realizada pelo Quest, como você mencionou, revelou que 50% dos brasileiros defendem que os envolvidos aí no 8 de janeiro continuem presos e são contra a anistia. Só 34% defendem que eles sejam soltos, seja aí porque acham que nem deveriam ter sido presos ou porque acham que eles já estão presos há tempo demais, Rodrigo. Muito bem, aí esses são os números que estão aí na tela. Então nós temos uma maioria dos brasileiros, estou aqui para essa câmera ou para essa aqui? A maioria dos brasileiros contra essa ideia de anistia. Quando o Bolsonaro vem e fala, não, o povo está a favor, não está, Bolsonaro. Ele tem o apoio ali de 18, firme, 16 mais ou menos, e a grande maioria, 54, contra a anistia. Essa pauta não vai andar porque não é uma pauta que interesse ao povo brasileiro. Gente, falamos agora há pouco do Donald Trump bastante, mas temos notícia de agora, hein? Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos recebe o premier israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, ou seja, o Trump bombardeia o mundo com tarifaço e apoia o Netanyahu que bombardeia os palestinos, matando milhares de crianças, mulheres palestinas. Essa é a segunda vez que os dois se encontram na capital dos Estados Unidos. A gente tem imagens desse encontro acontecendo. Aqui não é exatamente o encontro na Casa Branca, né? Aqui é o encontro na Casa Branca? Então vamos aguardar, porque agora há pouco estava o Trump aqui na tela, ele estava recebendo o Netanyahu, mas enquanto a gente não tem as imagens do Trump com o Netanyahu, Laura Coach traz as informações do que eles estão conversando nesse encontro importante lá na Casa Branca. Laura. Rodrigo, eles se reuniram principalmente para debater as sanções do Irã, mas também o tarifaço anunciado pelo norte-americano, já que os produtos de Israel foram taxados aí em 17%. Os Estados Unidos são o aliado principal aí mais próximo de Israel e o principal parceiro comercial do país. Então eles estão aí vendo uma negociação para talvez ver se baixa essa tarifa. A guerra em Gaza deve ter menos destaque aí nessa conversa que eles tiveram e eles devem focar mais nessa questão das tarifas impostas pelos produtos dos Estados Unidos pelos produtos israelenses, Rodrigo. Muito bem, então a Laura explicou direitinho para a gente aí, é uma reunião que não é para tratar dessa vez do massacre, né? Eu não chamo de guerra, eu chamo de genocídio ou massacre, mas da questão das tarifas, até Israel, hein? É um aliado dos Estados Unidos atingido pelas tarifas. Vamos falar do presidente Lula, rapidinho. O presidente Lula participou hoje de uma cerimônia, importante isso, hein, gente? Expansão da fabricação de insulina para o SUS. A empresa Novo Nordisk está ampliando as instalações da fábrica em Montes Claros. O investimento anunciado, investimento gigante, hein? 6,4 bilhões de reais. Acho que nós temos imagem aqui do evento, o Lula comparecendo lá para anunciar o aumento da produção de insulina para o SUS, para que o povo brasileiro seja atendido diretamente por fabricação feita aqui no Brasil, né? Com isso, o Brasil vai ter capacidade de produzir medicamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves. De acordo com a postagem de Lula, esse é o maior investimento individual de uma empresa privada farmacêutica na história do Brasil. O governo Lula informou que as obras na unidade já começaram e devem terminar em 2028, portanto, um anúncio importante, ainda que o resultado disso demore alguns anos, mas é assim, gente, investimento para valer, fábrica, não investimento no mercado financeiro, demora para amadurecer. Você precisa de estabilidade de governo organizado, não de quem faz bagunça, como o Milei está fazendo na Argentina. Então, tem aqui uma perspectiva de uma fábrica nova e ampliada. Dá tempo de trazer uma última informação sobre o mundo do bolsonarismo. Felipe Martins, rapidinho. O ministro Alexandre de Moraes multou Felipe Martins, o ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, em R$20 mil por uma postagem feita no perfil do seu advogado, em que ele aparece. Desde 2024, ele está proibido de usar as redes sociais, mas usou, né, Laura, ainda que usando o advogado dele, né, através do advogado, acabou participando das redes. Pois é, Rodrigo, nesse post publicado no Instagram, o advogado mostra o Felipe Martins comparecendo a um fórum em Ponta Grossa, no Paraná, com a legenda, abre aspas, rotina das segundas-feiras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí ele está se referindo a uma das medidas cautelares que foram impostas ao Felipe Martins, que é um dos denunciados por golpe de Estado, né, Rodrigo? Além da multa aplicada ao Felipe Martins, o Alexandre de Moraes determinou que ele preste esclarecimentos sobre as razões desse desrespeito em relação a esse post que ele fez no Instagram, Rodrigo. O Alexandre de Moraes está de olho. Tem lá o sobrinho do Bolsonaro foragido na Argentina, prisão decretada. Felipe Martins postando, achando que está enganando,
também o Alexandre de Moraes de olho. Ele está nesse grupo que o STF vai decidir na semana que vem se vira réu ou não vira, e deve virar na decisão do Supremo Tribunal Federal, logo depois da Páscoa. Muito bem, gente, daqui a pouquinho nós voltamos com o ICL Notícias segunda edição. A turma lá, o Chico Sá, a Gabi Varela, a Heloísa Vilela de Brasília, já estão preparados ali pertinho da Laura, não é isso? Laura, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ó, tô vendo o Chico bem atrás de você, né, Laura? E a Gabi ali no fundo, não é? Isso mesmo. Obrigada, Rodrigo, e feliz Dia do Jornalista para você e todos os jornalistas aqui da nossa equipe do ICL. Feliz Dia dos Jornalistas. Valeu, Laura, para nós todos e para todas e todos que nos acompanham. Daqui a pouco eu tô lá no N2 e amanhã o ICL Urgente, 5 horas da tarde. Valeu, gente! Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso: entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.